Conexão Poder. Oferecimento Tubarão Esportes. A força do esporte. Oi, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o juiz José Arimateia, titular da terceira vara de direito bancário. Ele também é presidente da AMAN e tem posicionamentos bastante polêmicos em relação ao judiciário, em relação também aos benefícios que seus colegas acabam recebendo. Fique com a gente, o Conexão Poder está no ar. José Arimateia Neves, que já foi técnico da Petrobras, completa 23 anos no Judiciário do Estado. Arimateia defende de forma feroz os direitos dos magistrados, inclusive aqueles mais questionáveis pela sociedade. Na semana passada, o juiz foi centro de polêmica com a Prefeitura da capital por conta do muro que invade a área pública e trava a duplicação da Avenida Hélio Corrêa, por causa do Parque das Águas. Esses e outros assuntos, agora, no Conexão Poder. Muito bem, participam dessa entrevista aqui comigo a jornalista Ana Carla Costa e também o advogado criminalista Eduardo Maon. Doutor Arimateia, como a gente viu no VT, o senhor trabalhou na Petrobras. E nós combinamos aqui antes da primeira pergunta. O senhor saiu na hora certa de lá, doutor? Na sua época também tinha a roubalheira que tem agora? Boa noite. Boa noite, doutor Maon, Ana Carla. Eu fiquei 10 anos na Petrobras e nesses 10 anos, se havia desvio de conduta, se havia roubo por servidores da empresa ou por pessoas que contratavam com a empresa, eu não tive acesso a essas informações. E essa coisa realmente veio acontecer, eu já estava há muitos anos fora da empresa. Eu saí da empresa em 1994, né? Já fazem quase 23 anos que eu saí da Petrobras. E na minha época não se ouvia falar nisso aí. Porque não tinha internet, não tinha WhatsApp, então a coisa era mais escondida, né, Maon? Mas, doutor, voltando aqui à nossa realidade cuiabana, o senhor se envolveu numa polêmica na semana que passou, conforme o VT mostrou, com a questão do muro lá da AMM, Associação dos Magistrados, que o senhor preside. A AMM invadiu o espaço público ou isso foi de uma certa forma um equívoco, ou ninguém sabia de nada e foi fazendo e ficou aquele muro lá, porque afinal de contas era um brejo local quando a AMM foi construída? Olha, quem construiu aquele muro foi o hoje já falecido desembargador Hernando, que à época era presidente da associação. E nós temos problema não é somente conosco, eu acho que grande parte dos títulos de propriedade de imóvel tem problema com relação à medição, certo? Para você ter uma ideia, nós fomos regularizar um imóvel, um dos terrenos que nós compramos, que incorporado ali naquela nossa área, agora recente, depois de 16 anos de um contratinho de quase que manuscrito, nós agora fomos regularizar. E nós observamos que tem uma diferença de área de 30 a 40 metros na medição originária do que foi feito agora no momento da regularização. Quer dizer, há problemas nessa medição, não é? Nos pontos exatos de onde começa e onde termina a nossa área, a área pública. Certo? Hoje, depois que nós identificamos o proprietário vizinho ali, no caso até a área elétrica é do Jorge Pires, da Concremax. Né? O Jorge Pires foi que teria falado para a gente no primeiro momento, olha, o muro de vocês avançou aí um pouco para frente, porque nossa área, que o limite aqui da nossa área é esse limite da minha cerca, daquela cerca vizinha ali do Jorge Pires. Aí do muro da AMM, você consegue ver o limite ali da cerca. A AMM vai derrubar esse muro? Sim, ou vai esperar a prefeitura notificar e derrubar depois? No momento que a prefeitura for fazer a duplicação da área ali e tudo, e a gente tiver o ponto exato onde o muro deve ser construído, nós vamos reconstruir o muro no local exato. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, doutor Arimateia. É uma satisfação para mim fazer parte, André, dessa mesa. Eu respeito muito o doutor Arimateia. Nós não somos amigos próximos, mas eu gosto muito dele por pessoas que eu sou mais amigo. É uma pena, doutor Arimateia, que o senhor não tenha tempo de ir para o tribunal, porque o tribunal ganharia muito tecnicamente com a sua presença. Mas depois de rasgar essa seda em público assim, eu gostaria de lhe perguntar, como presidente da AMAN, uma coisa que a população brasileira quer saber e eu particularmente tenho uma curiosidade muito grande. Os juízes
precisam geralmente lidar com questões legais. Nós aprendemos desde a faculdade que questões morais elas não são preponderantes na decisão judicial, mas basicamente questões legais pelo nosso sistema latino. Eu quero lhe perguntar o seguinte: os juízes ganham uma série de vencimentos que são indenizatórios, como, por exemplo, a indenização por casa, moradia, mesmo que o juiz tenha casa própria e more na capital de Mato Grosso, Cuiabá. E, enfim, os outros titulados também nas respectivas comarcas. Isso é legal. Agora, isso seria moral? Essa confusão entre o que é moral, o que é imoral, o que é legal, realmente nós aprendemos isso aí desde a filosofia do direito, na introdução ao estudo do direito, a gente discute, né, e é uma matéria muito polêmica e gera muito polêmica desde a faculdade. Não é? Especificamente essa verba indenizatória é denominada verba indenizatória que nós recebemos na magistratura. Ela foi prevista e está prevista ainda na Lei Complementar número 35, que vem a ser a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que ela é de 1979, quer dizer, da época da ditadura militar ainda essa lei foi aprovada, não é? 79 para cá, e essa lei deveria ter sido mudada a partir que foi aprovada a Constituição de 88, o Supremo deveria ter mandado um projeto de lei, a iniciativa é privativa do Supremo, não é? Para alterar essa LOMAN, para mandar para o Congresso Nacional esse projeto de lei da nova Lei Orgânica da Magistratura Nacional, onde o Congresso poderia discutir a legalidade, ilegalidade, moralidade ou imoralidade. Vai caber ao legislador discutir isso aí, se deve ou não manter esse auxílio moradia na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, até hoje, né, passados o quê? 28 anos da aprovação da Constituição de 88, o Supremo ainda não se dignou, não é? Talvez não teve o consenso lá no colegiado de mandar essa lei orgânica para o Congresso Nacional. E nós vivemos esse vácuo legislativo num espaço de tempo em que o país mudou, a dinâmica social mudou, as coisas mudaram no Brasil, não é? Uma coisa que era perfeitamente defensável em 1979, hoje já não é mais defensável do ponto de vista, digamos assim, da ética, da moralidade ou até mesmo da legalidade. Tá certo? A verdade é que o país mudou, as coisas mudaram e nós precisamos de uma lei orgânica nova, adequada à realidade social, adequada aos novos parâmetros de ética, de moralidade pública, de ética e de moralidade privada que nós temos. E essa alteração já vem se discutindo essa alteração nessa lei orgânica da magistratura? O Supremo está agora terminando de discutir entre eles o anteprojeto que vai ser enviado ao Congresso Nacional. O Congresso não pode mexer, porque a iniciativa é privativa do Supremo. O Supremo que tem que mandar. Depois que o Supremo mandar, aí eles podem fazer o que quiserem, alterar, acrescentar, suprimir. Aí vai caber ao Congresso Nacional, à Câmara de Deputados e ao Senado fazer o que eles quiserem. A pergunta do doutor Maon, o que é que o senhor pensa a respeito disso aí? Olha, eu particularmente penso que é uma coisa desconfortável essa verba auxílio moradia e outras verbas de natureza indenizatória também. Não é? Mas eu também me sinto meio que vítima do sistema. Por quê? Porque que nós não temos um reajuste hoje, que se você considerar a inflação, nós temos uma defasagem hoje nos nossos vencimentos de quase 45%. Certo? Para nós conseguirmos 8,74%, que é a proposta que foi aprovada na Câmara e está no Senado, é uma pressão enorme, uma dificuldade enorme. Mas é uma defasagem que praticamente todo trabalhador isso aí, tem. O que é que acontece? Você vai, e em razão dessas dificuldades, aí se criam esses penduricalhos, esses atalhos, não é? Doutor, que para a própria carreira é ruim. Doutor, é um desgaste muito grande. Para quem está nos assistindo entender ou tomar conhecimento, quanto que é um salário base de um magistrado hoje, de um desembargador e de um juiz? Um desembargador, ele recebe 90,25% do subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje é R$ 33.700. Esse é o salário sem o salário de um desembargador, né? em torno de R$ 30 mil. E de um juiz? De um juiz dependendo da entrância, ela vai diminuindo 5%. Por exemplo, de um desembargador para um juiz de entrância especial, um juiz da comarca de Cuiabá, é 5% a menos.
para um juiz de terceira instância cai mais 5%, de segunda cai mais 5% e vai caindo 5%, dependendo do patamar da carreira. Com as verbas indenizatórias, né, todos esses benefícios extras, chega a quanto por mês? De um desembargador hoje? Um desembargador hoje, R$34 mil, líquido o que ele recebe. Não, tudo bem, mas isso só de salário. Sim, tudo. Não, mas tudo. Já, Isso já tudo. computado o Junto auxílio com as moradia. verbas, tudo, auxílio tudo, paletó, tudo, se é que tudo, tem auxílio combustível. Tudo. Eu ia trazer um contra-cheque para mostrar para vocês. Eu Não entrei no precisa. site do tribunal e imprimi, infelizmente esqueci, tá no meu carro, mas eu posso disponibilizar. Até porque no portal R$34 Transparência, mil, se não me engano, tem isso, todos está lá no esses portal dados, de quem transparência, quiser é o que ele conferir, ganha. Porque basta o entrar lá e desconto conferir. da Previdência Social, o desconto do imposto de renda, não é? As verbas, Desconto do quais plano são de as verbas- saúde. quais são as verbas indenizatórias hoje que existem? Auxílio no desembargador? moradia, auxílio moradia e aqui no estado do Mato Grosso, auxílio moradia. Auxílio alimentação não passou. Sim, auxílio alimentação, que hoje auxílio alimentação é R$800. Saúde não tem? Não, saúde não tem. Nós, Pra alguns compra- estados têm o auxílio saúde, nós não temos. Em Mato Grosso nós não Auxílio para compra de livros, existe? Ou Nós não? temos 2 vezes por ano, nós recebemos um valor para aquisição de obras técnicas. Certo. Você acha que o juiz ganha muito, não? Não, não acho que Eu acho ganha que não muito. Acho que também. é o resto que ganha pouco, Eu né? acho que deveria ganhar bem mais do Não, que a isso. minha- a né? minha Porque questão- a minha questão não é responsabilidade nem muito essa. grande, não é isso? Porque a minha questão não é essa. Eu acho o seguinte, eu acho que a judicatura é uma opção. Sim. Tem pessoas E que mérito são de quem chega lá vocacionados também. e o mérito de Sim. quem passa no concurso público. Parabéns. As pessoas que passam no concurso público, elas precisam entender que elas não vão ficar ricas. Elas vão ter um salário que é um salário legalmente estipulado. Mas algumas ficam A ricas. minha viu, Mauro? pergunta. Bom, algumas a evolução ficam ricas. Algumas ficam bem patrimonial não A condiz minha com questão, recebimento. eu acho que inclusive os juízes deveriam fazer uma grande concertação, André, para haver uma incorporação, não é terreiro de umbanda nem nada, mas uma incorporação salarial de muitas coisas. A minha questão é, por exemplo, o auxílio moradia quando o sujeito tem casa, auxílio alimentação quando o sujeito... Quer Nem dizer, o outro trabalhador recebe. Isso é um pouco... auxílio moradia se você manda um um juiz pouco que mora em ridículo. Cuiabá trabalhar em Apiacás, por exemplo. Vá lá, É. tem que Sim. dar auxílio mudança para o sujeito, Sim, tudo. tem que alugar uma casa para o juiz. O juiz ele precisa de toda a segurança do mundo. Agora, auxílio para a pessoa que tem um... É o penduricalho. Que Agora, acaba auxílio não caindo alimentação, bem, nenhum não outro caindo servidor bem. público Agora, André, recebe, né? posso trocar? A Pode, maioria deve. dos servidores públicos recebe auxílio alimentação. Deve Só Seja mais- através do dinheiro em si ou do vale alimentação, o ticket que ele Servidor compra no público do Estado, restaurante. qual a sim. categoria? Professores recebem? União, da União, Do todos Executivo, recebem. não? Da União, Do Executivo, todos não. os servidores têm o auxílio alimentação. Do Executivo do Estado? Todos. Da União, todos. É, da União sim, Da mas União do Federal, todos. Alguns Da União. estados, Estado, não. todos também. no Aqui no estado Mato mesmo, Grosso eu não sei. Mato Grosso não recebe. Se no Executivo, na Assembleia, no TCE. A Assembleia quem criou recebe, eu não agora, sei. inclusive foi aprovado recentemente. O Ministério Antes do Público recesso, recebe, é R$ 1.200 o A auxílio Assembleia acho que alimentação do aprovou servidor do Ministério R$850 Público. por O mês. nosso é R$ 800. Doutora Arimateia, continuando na questão da Loman, eu tenho 2 perguntas conjugadas para o senhor sobre a sua opinião institucional enquanto AMAN e a sua opinião pessoal como juiz, bom juiz que é. A primeira questão é a questão da aposentadoria como sanção. Isso é uma coisa que incomoda o povo brasileiro. E Um muito. juiz se aposentar depois que é condenado por atos de corrupção, de Venda de improbidade sentença. geral, venda de sentença, enfim, atos graves que, evidentemente, na visão do tribunal respectivo, redundam na aposentadoria que é compulsória. Essa eu acho que é uma grande injustiça que precisa ser resolvida no Brasil. E a segunda questão, uma questão interessantíssima, é com relação aos PADs, processos administrativos disciplinares, quando a maioria do tribunal já vota para aposentar um juiz, um desembargador, vamos imaginar, pede vista, então não é concluído o julgamento, e o juiz, o sujeito é afastado, ou muitas vezes ele continua judicando em outra vara. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte, na sua opinião, um juiz que está sofrendo um PAD e é digamos, uma falta grave, com grandes elementos de prova, ele deveria continuar adjudicando? E segundo, isso não afeta a prestação jurisdicional e a credibilidade do judiciário? E número 2, aposentadoria
É sanção? É punição? Ou é privilégio? Eu completaria, ou é prêmio para corrupto? Número 1. Número 1. Olha só, o procedimento administrativo disciplinar, o PAD, como qualquer outro procedimento, nele vige um princípio chamado de presunção de inocência. Não é? Enquanto não for provada a culpa, o processado, o acusado, o indiciado, não é? Ele não pode ser punido antecipadamente. Né? Essa deveria ser a regra. Não é? Então, se você está respondendo um processo, ao final do processo você pode ser condenado ou absolvido. Não é? Se você for condenado antecipadamente, no caso de absolvição, quem que vai te reparar o dano sofrido? Não é? Quem que vai recolher as famosas penas de ganso? Não é? A história do saco de pena de ganso. Tal. Quem que vai? Sim. Ninguém jamais vai conseguir recolher todas as penas de ganso levadas ao vento. E sua honra nunca mais vai ser a mesma. Sua honra nunca mais vai ter aquela integridade que tinha antes ou durante aquele processo. Não é? Então, qual é a solução melhor? É manter essa presunção de inocência até o final do processo, para que, se a pessoa for absolvida, ele não precise ser reparado naquela condenação antecipada. O afastamento cautelar não vai de encontro à presunção de inocência. O senhor não acha que seria, digamos, um meio termo entre a manutenção da credibilidade do judiciário e a manutenção da presunção de inocência de outro lado? O afastamento do juiz? É possível o afastamento, a própria legislação permite. Prevê esse afastamento, não é? Mas esse afastamento ele só deve ser aplicado naqueles processos onde a acusação é incompatível com a judicatura, não é? com o exercício da jurisdição. Não é? E não são todos os casos. Existem processos administrativos disciplinares e processos administrativos disciplinares. Não é? E em algumas situações o juiz está sendo acusado de um ato infracional que não é incompatível com a jurisdição. Não é? Então, nesses casos, talvez o afastamento seja exagerado. Né? Cabe ao tribunal, cabe ao julgador, não é, definir se é ou não é. E realmente, quando se trata, por exemplo, de questões de natureza que diz respeito à desonestidade, à integridade do julgador, né? Que o julgador está se vendendo ou que o julgador está sendo desonesto no exercício da jurisdição, não é? Aí eu até diria que é recomendável para proteger a própria instituição, a próprio judiciário, a imagem da justiça perante a sociedade, que o juiz seja afastado. Não é? E nós temos visto aí no executivo, né, a acusação tal, às vezes o próprio agente público pede o afastamento da função, quando o agente público é uma pessoa consciente dos seus deveres e como cidadão e como agente público, ele pede o afastamento para que aquela apuração seja isenta e que não haja nenhum tipo de interferência e que ao final possa se dizer se ele é culpado ou se ele é inocente. Sim, mas muito isso no executivo, no judiciário nunca, né? A gente não vê um magistrado pedindo afastamento para que se apure. Até porque ele não pode pedir o afastamento. Não tem essa previsão legal do magistrado pedir o afastamento. Ele pode até sugerir na sua defesa, me afastem para que eu possa me defender com mais tranquilidade, com mais, digamos assim, com mais até independência, com mais... se você se afastar do foco onde o problema existe, serenidade, você fica tem uma defesa mais serena, garante uma serenidade total, de quem está se defendendo e até de quem voltemos à aposentadoria compulsória, no ponto que o Maon tocou, e eu perguntei se essa é a segunda parte da minha que aconteceu muito naquela operação Azaf, não é prêmio para juiz corrupto. Item 2, olha só, a aposentadoria compulsória, ela foi concebida, não é, como sendo uma punição pela Aloman, que é a lei da Aloman, eu volto a dizer, é uma lei de 1979. Da época da ditadura. Não é? Nessa época eu tinha 15 anos, eu sou de 1964. Não tem nada com em 79 eu tinha 15 anos, nem eu. Entendeu? A gente não tinha nascido. Olha só. Eu tinha. Precisa ser rediscutido isso aí? Precisa. Não é? Hoje a realidade social é outra. Hoje os conceitos de ética, de cidadania, do que é certo, do que é errado, mudaram muito, né? E nesses de 79 para cá
bastante tempo já, quase 40 anos, não é isso? E precisa ser rediscutido, precisa. Só que, na concepção, a aposentadoria compulsória, que o julgador administrativo ele pode ir no máximo a uma aposentadoria compulsória, ele foi concebido para proteger a figura do juiz, para proteger a figura do juiz de perseguições de natureza administrativa. E nós sabemos que o processo administrativo ele não tem aquelas mesmas garantias que tem o processo judicial. Não é? No administrativo, há um poder discricionário muito grande do administrador. De quem está julgando administrativamente, o poder discricionário dele é muito grande. E essa aposentadoria compulsória é como se fosse uma limitação do julgador administrativo para proteger o juiz, para que o juiz não fique com medo, não é? De um dia para o outro ele perder o emprego e ficar desamparado, ele, a família, para proteger e dar mais independência para o juiz. É mais voltado ao próprio jurisdicionado do que ao juiz. Se se faz mau uso disso aí é outro problema. Mas se faz, né, doutor? Entendeu? Porque na Operação Azaf, quando magistrados foram acusados de venda de sentença, inclusive já tem magistrado foi inclusive condenado nessa situação, quer dizer, a punição dentro da instituição foi a aposentadoria compulsória, recebe salário, integrais, altos salários, né? Uma boa. Quer dizer, isso perante a sociedade, como o doutor Mão pega falou, muito mal. É injusto e a gente observa que a justiça é a prática da impunidade, né? Porque não houve nenhuma punição aí com relação porque se você comparar com esses magistrados que cometeram crimes, mas olha né? Porque se você comparar com um ver. trabalhador de uma área qualquer, pegando aqui um cinegrafista aqui, só podia se ele roubar a televisão, ele vai ser ação preso. civil pública de improbidade Ele devia ser administrativa exonerado, né, pode doutor? caçar essa Devia aposentadoria. perder o cargo, Uma condenação criminal pode caçar essa aposentadoria. Mas a gente não vê isso acontecer. vê. O Acontece. senhor tem um sim, exemplo aqui em Mato tem. Grosso desses que foram aposentados compulsoriamente, que perderam o direito a receber o salário? Aqui no Mato Grosso ainda não, mas tem processos tramitando. Por exemplo, o próprio colega que está hoje Condenado, doutor recolhido à Evandro, prisão, ele tem uma Estado. condenação criminal no STJ. Se a condenação criminal no STJ for confirmado, ele perde inclusive o direito à aposentadoria. Hoje ele está preso e recebe aposentadoria. Você Isso. está se referindo ao Evandro Estado. né? a parte acessória da desembargador. pena. Entendeu? Mas nós temos algumas situações de outros colegas que foram aposentados aqui que eu digo, não tenho nenhum tipo de reserva mental de falar isso aí, foi cometida uma tremenda injustiça de natureza administrativa e eu ainda tenho esperança de que essa injustiça seja reparada O caso dele de forma injustiça? total, O caso do parcial. doutor Evandro Eu não Estado, conheço o processo, eu não trabalhei no processo. Né? Seria uma leviandade Então, o senhor não eu tá se dizer referindo a se ele, foi né? justo Mas, ou Ana, injusta a eu decisão. poderia, ele não pode eventualmente se comprometer a dizer os nomes, mas eu diria com ele, já subscrevendo até a opinião dele, que essa aposentadoria, André, de 10 magistrados, no mínimo, 7 foram injustiçados e absolutamente injustiçados, grosseiramente perseguidos. Por quê, doutor? Porque é um processo cuja tônica foi muito mais vingança e muito mais a perseguição de natureza pessoal do que a questão técnica. O doutor Antônio Horácio foi perseguido, doutor Tadeu Cury foi perseguido, e é necessário que se fale isso na televisão, fazendo inclusive homenagem a eles. Doutor Cury morreu agora sem justiça. Mas eu me lembro que na época Morreu do há doutor... cerca de 10 dias. Agora, o 10 doutor dias sem Cury, justiça. que houve envolvimento, inclusive, da esposa dele, houve uma investigação. Isso é uma muito outra história, profunda com relação a totalmente isso. diferente a razão da aposentadoria Mas o dele. esquema... Não tem nada com ele, não. Com ele, não. Certo. Mas, independente disso, a questão da aposentadoria, ela cria uma sensação para a sociedade de impunidade. E aí a imagem do judiciário fica muito comprometida. Eu só acho que se mudando isso, talvez a imagem hoje muito desgastada, muito desacreditada perante a população muda. É isso que eu te falei. A lei é de 79, precisa ser discutido? Precisa. Vamos colocar isso aí para o Congresso Nacional discutir, Vamos ou já está reanalisar discutido, isso aí e ver, não é, o que é que pode ser feito se o legislador entender que a situação
não condiz com os anseios da sociedade e o legislador, ele é a caixa de ressonância da sociedade, ele que mude. Já existe uma minuta de alteração dessa lei? Já chegou no Congresso Nacional? Não, ainda não chegou, está sendo discutida ainda no Supremo Tribunal Federal e artigo por artigo eles estão estudando e houve uma intenção do atual presidente do Supremo de mandar, mas só que o mandato dele vai acabar em setembro e até agora ele não mandou, não sabemos se vai haver tempo hábil dele mandar isso aí. A Operação Azaf começou ainda na sua gestão, né? Começou quando o senhor era o juiz da 7ª Vara Criminal. Sim, quando o processo desceu do Superior Tribunal de Justiça, foi desmembrado e veio, eu ainda era o juiz da vara especializada em crime organizado. A juíza Selma teve aqui a semana passada, ela disse que está em vias de acabar já esse processo, né? O senhor tem algum conhecimento de como anda esse processo, doutor? Não tenho conhecimento. Eu recebi a denúncia, determinei as citações na época e quando eu saí da vara estava na fase ainda de citação inicial. Perguntas, Ana? Pergunta, doutor Mauro. Eu tenho várias. Vamos a gente chamar o intervalo, então. Bem, Deixa um ouvinte. doutora Arimateia, o senhor falou que saiu da 7ª Vara e, como nós sabemos, a doutora Selma Rosane Arruda entrou no seu lugar. O senhor foi para a vara bancária agora e ela assumiu a 7ª, que é especializada em crime organizado, delitos contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional. No seu tempo como juiz, não havia tanta prisão, não havia tanta publicidade e não havia tanto holofote. Diga para o telespectador o que mudou. Mudou os promotores e o GAECO ou o juiz que passou a ser menos discreto que o senhor? Só para complementar, ou a sociedade que cobrou essa publicidade, essa transparência dos casos que estão sendo analisados. Daqui a pouco o senhor responde depois do intervalo. Não saia daí em instantes e o doutor José Arimateia responde a esta e outras questões polêmicas que ainda vamos fazer aqui. Um instante só, até já. Muito bem, estamos de volta com Conexão Poder, recebendo o doutor José Arimateia, que é presidente da AMAN. Diferente do que eu falei no primeiro bloco, eu falei AMM, é a Associação Mato Grossense dos Municípios. É outra coisa, o presidente é o Neurilan Fraga, né, Ana Carla? Deixa eu só ver se tem algum não tem nada a ver com a alcoólica aí AMAN. na sua caneca. Eu estou respondendo. Tá com problema? Não, é água. É água? Tem uma formiga lá dentro, olha lá. Mas é água. Quer dizer, é presidente da AMAN, não da AMM, tá? Fica claro aqui. O senhor deixou uma pergunta no bloco anterior, doutor Mauro, e a Ana Carla complementou. Eu gostaria que o senhor repetisse, a Ana Carla também, porque quem está em casa, de repente, não pegou. Sim, e pega agora. Eu tive a satisfação de atuar na 7ª Vara, atua há muitos anos, e o doutor o Zé Arimateia era titular da Vara. O que eu reparo é que ele, como magistrado, tinha um cuidado especial para não expor determinadas pessoas que eram até acusados antes do tempo adequado, que era instrução criminal e eventual sentença, mas a 7ª Vara mudou muito. Tudo mudou na 7ª Vara. Eu quero saber do ex-titular da Vara, como é que é possível uma mudança? A corrupção cresceu, o Ministério Público ficou mais atuante, como diz a Ana, há uma necessidade pela publicização maior, ou o juiz, de fato, o Zé Arimateia, era, de fato, uma pessoa mais discreta? Complementa, Ana Carla? Ele disse tudo aí. Tudo. Se é uma cobrança da sociedade também, né? Na verdade, hoje nós vivemos numa situação de extrema exposição. Não é? O agente público, hoje, ele vive numa situação de extrema exposição às redes sociais, à mídia de uma forma geral, e essa coisa, assim, eu diria que em 3, 4 anos, praticamente que duplicou, triplicou, está crescendo assim numa escala praticamente geométrica, né? Eu saí da vara em 2012, agosto de 2012, vai fazer 4 anos agora, e realmente as decisões, na época, não repercutia tanto na mídia, nas redes sociais, como está repercutindo hoje. Houve realmente um avanço muito grande dessa repercussão de todos os atos, não somente na vara especializada em crime organizado, em outras varas também, decisões judiciais que diz respeito a questões que às vezes interessam mesmo a sociedade de uma forma geral, não é?
elas repercutem numa velocidade quase que a velocidade da luz, não é? Muito rápido, e hoje o jornalismo investigativo está muito mais eficiente, desenvolveu muitas ferramentas e os jornalistas ficaram mais profissionais nessa questão. Mais aguçados. Às vezes eu me pergunto como que isso aí já está na rede social. Mas alguns juízes vazam os jornalistas, as informações. eles obtêm as informações. A gente viu aí nacionalmente falando, o Sérgio Moro, por exemplo, ele vazou um monte de coisa, né? Enfim. Não é só isso. Há necessidade também do magistrado de se promover, né? E aí ele vaza algumas informações para determinados veículos para que isso ganhe essa proporção que ele deseja. Exatamente. Também existe muito isso, doutor. Eu não vou dizer que não existe, né? Porque eu mesmo, muitas vezes, recebo solicitação da comunicação do tribunal, se tem alguma sentença, alguma decisão que mas eu não estou dizendo pelos meios oficiais, né? Pelas assessorias. Tal. Realmente também pode ser que haja um pouco disso aí, não é? Mas talvez respondendo ou reagindo a essa provocação da mídia, das redes sociais, o magistrado se sinta quase que na necessidade de se expor na mídia, de colocar suas posições. Na sua avaliação, isso é bom ou ruim? Aproveita, uma oportunidade de se aproveitar e colocar suas posições. Se é bom ou se é ruim, é uma coisa que é tão verdinho ainda, uma coisa que está acontecendo, né? Fica difícil você julgar alguma coisa que está acontecendo ali, nessa esfera aí, né? Talvez só a história, daqui a 10 anos, 15 anos, a gente saiba responder essa pergunta, se foi bom ou se foi ruim. Sempre com o verbo no passado, porque no calor do momento, no calor dos fatos, esse tipo de coisa que eu considero como um fato social, isso aí é um fato social, não é? É difícil você julgar um fato social enquanto ele está ocorrendo, não é? Você corre o risco de fazer um julgamento injusto, um julgamento precipitado, sem ter todas as variáveis, todas as informações para você fazer esse julgamento. Mas o Supremo Tribunal Federal, doutor, eu acho que ele já começou a dar sinais dos limites de cobertura da imprensa. Aquela operação passada que condenou Zé Dirceu e companhia, Marcos Valério, ela foi para o plenário. Agora a operação nova da Petrobras, ela está com o ministro Teori, mas ela está numa das turmas e não está sendo televisionada os julgamentos, seja julgamentos que o ministro Teori vá colocar para a turma, seja as próprias decisões dele. O que eu quero perguntar é o seguinte: o senhor não acha que essa dinâmica de, número 1, vaza a denúncia, número 2, vaza a decisão antes mesmo do advogado da causa, tomar conhecimento às vezes ele dela. toma conhecimento pela imprensa. É uma beleza, eu tomo conhecimento das decisões judiciais pela imprensa. O senhor não acha que isso é uma técnica que o Ministério Público está utilizando para calçar uma decisão futura no tribunal ou mesmo pressionar as instâncias superiores a dar ou não dar uma providência que ele deseja? Com certeza é uma variável a mais nessa imensa equação, não é? E nós sabemos que a pressão hoje que exerce, né, a mídia, as redes sociais, com certeza interfere no julgamento do juiz, né? Interfere na decisão do governador, interfere nos votos, na aprovação dos projetos de lei ou rejeição de projeto de lei nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, não é? Essa pressão da mídia, da imprensa em geral, ela não é de hoje, né? Hoje ela está mais intensa. Por quê? Porque a coisa está funcionando em tempo real, em razão da evolução da tecnologia da comunicação, não é? E, sem dúvida, eu não discordo, concordo contigo, interfere sim nas decisões do magistrado. Né? Eu lembro de um comentário muito interessante e bem atual, que se aplica bem à situação que o Poder Judiciário vive no Brasil hoje, do ministro César Asfor Rocha. Né? Ele dizia, na época, pouco antes de ser, ele foi corregedor nacional de justiça, ele dizia que antigamente o juiz corajoso era o juiz que condenava. Hoje o juiz corajoso é o juiz que absolve. Por quê? Porque antes do cidadão ser processado, ele já está condenado pela mídia.
Os jornais já estão estampando que ele é corrupto, que ele é culpado, Ele nem é mais nem disso, suspeito, né? daquilo, Ele já daquilo, é não é mais suspeito, ele já é acusado. condenado. Na grande A maioria- mídia na já, grande a maioria mídia das já vezes acerta, não é, acusa, Simão? processa e condena. Essa é a próxima questão. E o juiz, se não for um juiz corajoso, se não for um juiz, um magistrado que tenha independência, que seja seguro de si, que se garanta, ele sofre uma interferência em maior ou menor grau dessa. O senhor já Mas sofreu essa alguma mídia, interferência dessa num julgamento, doutor? Eu Já Ou se uma sentiu pressão, né? pressionado de alguma forma? nunca passou nem pela minha cabeça de eu julgar com base na pauta do que está no jornal, do que está na televisão, do que está nos sites de notícia, não é? Eu sempre julgo de acordo com o que está no processo e de acordo com a minha consciência, porque eu tenho a minha vida privada é de transparência total. Todo mundo me conhece, todo mundo sabe o que eu sou, o que eu tenho, o que eu deixo de ter, entendeu? E eu não tenho nada para esconder. E por isso eu não me pauto pela mídia, eu respeito a opinião. Às vezes até você lê a notícia e tal, porque de repente tem informações que nem no processo tem. Não é? E no direito penal, o juiz pode agir além do que está nos autos. Porque tem um princípio chamado princípio da verdade real, que o juiz pode mandar fazer a prova, diferente do civil, né? No civil o juiz não pode fazer isso aí, porque pode ser arguída a suspeição dele. Por que é que o juiz tem interesse de fazer essa ou determinada, ou aquela prova, né? No crime não. No crime o juiz pode ir atrás. Vou pegar uma alça na sua colocação. Eu acho que é muito importante. Agora eu vou explorar, André, o doutor Arimateia, não como presidente da AMAN, mas a questão técnica do doutor Arimateia, que eu acho que ele vai nos dar uma aula aqui. Doutor Arimateia, em vários países do mundo, o juiz que faz a parte pré-processual, ou seja, a coleta de provas de natureza cautelar, a instrução de inquéritos policiais, não pode ser o mesmo juiz que faz a avaliação da instrução criminal com contraditório entre as partes. Por quê? Porque em alguns países já se viu que o juiz que tutela as providências pré-processuais não tem condições de frieza, de isenção, de distanciamento para fazer o julgamento de mérito. Tanto é que um grande jurista italiano chamado Franco Cordeiro dizia que o juiz que mantém o sujeito preso no processo inteiro e absolve é de uma esquizofrenia paranoide. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte: já não é a hora do juiz criminal deixar essa tal verdade real, como se não existisse verdade irreal? Já não está na hora do juiz criminal deixar na gaveta essa verdade real para respeitar a autonomia das partes, Ministério Público versus advogado, por um processo penal mais adversarial do que um processo penal mais burocrático, estatal? Concordo contigo. Hoje o processo, inclusive as alterações pontuais que vêm ocorrendo no Código de Processo Penal, elas tendem a consagrar isso aí, né? O princípio do contraditório, ao invés do princípio do acusatório, que sempre existiu no processo penal brasileiro. Não é? Essas alterações recentes, de que as testemunhas elas são indagadas pelas partes, primeiro pelas partes, e se necessário, quer dizer, com a condicionante, se necessário, o juiz pode fazer alguma pergunta ao final, depois que as partes perguntarem, já é um passo significativo no caminho disso aí, de que o juiz ele meio que se liberte dessa obrigatoriedade de ele conduzir o processo, fazer a prova, produzir a prova, participando diretamente dessa produção da prova, e essa responsabilidade que seja das partes, da acusação e da defesa. Já há uma evolução muito grande e, se dependesse de mim, nós já teríamos sim o juiz de instrução, aquele juiz que instrui o processo, e um juiz que só julga o processo, recebe o processo pronto e ele julga. Quer dizer, ele não participou daquele embate, daquelas situações até meio acaloradas, acima da média, que existem em determinados processos, não é? E ele vai julgar com mais isenção, com mais independência, com mais, digamos assim, até com mais liberdade, não é?
sobre aqueles fatos, aquela situação que está sendo levada ao conhecimento dele ali, de forma que ele não participou anteriormente da produção de todo aquele sistema de prova do processo. Na sua opinião, o Ministério Público continuaria se sentando ao lado do juiz ou o Ministério Público deveria se sentar ao lado do advogado? O Código de Processo Penal, né, é da década de 40, né, o Código Penal nosso também é da década de 40. Né, são legislações muito antigas que desse aspecto aí, no meu entendimento, até está um pouco dissociado dos princípios do contraditório, da isonomia, previsto na Constituição de 88, que é um texto que veio quase 50 anos depois dos Códigos de Processo Penal e do Código Penal brasileiro, né? Obviamente que, se para cumprir a Constituição hoje, se o promotor senta do lado do juiz, o advogado deveria sentar do outro lado. Essa deveria ser a configuração ideal, né? Até para deixar transparecer a igualdade de armas, a paridade de armas, a isonomia entre as partes, não é? Que a acusação não é superior à defesa, nem a defesa é superior à acusação. Não é? Deveria existir, e essa, digamos assim, esse pequeno detalhe, pode ser um pequeno detalhe, mas tem uma significativa um símbolo muito grande, um simbolismo muito forte, não é? Do promotor senta do lado do juiz, o advogado de defesa senta lá embaixo, contrariamente, lá, junto com o réu, entendeu? Quer dizer, pois é até um simbolismo muito forte isso aí, né? Talvez ou o promotor desce e senta junto com o advogado lá na mesa, ou o advogado sobe e senta de um lado do juiz, enquanto o promotor está do outro lado. Esse simbolismo talvez seja necessário para trazer o processo para os parâmetros da Constituição. Doutor, falando em subir, prevalência dessa isonomia, dessa paridade de armas. Falando em subir e descer, a gente escuta muito no judiciário e na mídia, de um modo geral, o processo subiu, né, doutor Mão? O processo desceu, enfim. O que eu quero perguntar para o senhor é com relação ao esdrúxulo foro privilegiado. O que é que o senhor pensa a respeito disso, doutor? O senhor é a favor que isso acabe ou que isso continue da forma como está? Eu sou totalmente favorável a acabar com o foro privilegiado. Totalmente. É uma das grandes excrescências do judiciário hoje. A Associação Nacional de Magistrados, a nossa AMB, ela é favorável e nós estamos começando a montar uma campanha contra a manutenção do foro privilegiado. Mas o grande receio meu é que talvez o Brasil não esteja preparado a isso aí. Por quê? Porque há esse denuncismo, existe uma cultura de um denuncismo e não acontece nada com quem denuncia. Denuncia, as não é a pessoa absolvida, e com quem denuncia não acontece nada. Eu concordo integralmente. O presidente da República, ele vai ter 200 mil ações penais tramitando no Brasil contra ele, ou pelo menos investigações criminais, ou investigações de natureza civil, de improbidade. Por quê? Porque não se tem uma contrapartida assim. Olha, tudo bem, você pode denunciar, certo? Mas se for provado que você fez isso aqui com segundas intenções, tá certo? Você queria, era um resultado político para isso aqui. Você sabia que a coisa não era verdade, e mesmo assim você denunciou para prejudicar aquele agente público, você vai ser punido rigorosamente na forma da lei. Não existe isso no Brasil. Não existe isso no Brasil. Coisa acontece com o delator. O delator mesmo culpado, ele se torna herói, né? Hoje em dia está dessa forma. O presidente dos Estados Unidos quase perde o mandato porque mentiu para um juiz. Só porque mentiu. E o juiz ele teve que ir a público e pedir desculpa para a sociedade americana, para todos os cidadãos americanos, pedir desculpas em público por ter mentido, o crime de perjúrio, mentido para a justiça. Não, mas se perjura... Aqui no Brasil, testemunha é uma prática corriqueira de se mentir em juízo. Comete-se perjúrio e não acontece nada. Não acontece nada com ninguém. Esse é o receio, entendeu? É necessário acabar com o foro privilegiado? Né? Mas talvez isso aí deva ser feito com essa contrapartida de se proteger, de se resguardar o agente público, principalmente quem exerce os altos cargos na República, não é? Desse tipo de atitude, não é? Que
pode senhor, acho que já há uma sinalização nesse sentido, de já acabar com o foro privilegiado, né? Dado ao poder que vem sendo dado aos juízes de primeira instância, né, doutor Marrom? Não, eu concordo integralmente com ele. Avanço, provavelmente o doutor Arimateia queira dar uma pincelada na questão da responsabilização do denunciante. Nós vamos entrar nessa questão aqui. Quer dizer, inclusive do promotor. O promotor muitas vezes não é pessoalmente responsável, porque na hora da indenização, quem responde é o Estado. Quem sabe a legislação deveria evoluir responsabilizar o promotor, no sentido, até quem sabe administrativamente o promotor, ou de repente uma pessoa comum que entra com uma queixa-crime absolutamente desarrazoada. Eu concordo com ele. E tem muitos casos. Hoje, a gente está vendo hoje uma indústria do dano moral, né? Qualquer pessoa já entra com... Você não pode falar nada mais... A imprensa é vítima disso. Você fala alguma coisa, alguém já entra com dano moral. Quer dizer, como é que você vai mensurar a moral da pessoa, quanto custa, né? Aí um juiz vai lá e dá uma indenização de 4 mil, 5 mil reais. A moral do cidadão custa só isso? Sabe? Isso tem que mudar, né, doutor Marrom? Ou eu estou enganado? Não, acho que o doutor Arimateia está correto. Agora, a questão da responsabilização, qual a sua opinião, doutor Arimateia, com relação à responsabilização do juiz, pessoalmente, por erro judiciário, ou a responsabilização do promotor por induzimento ao erro judiciário? Tem dois tipos de erro judiciário, né? Tem aquele erro de interpretação equivocada, de hermenêutica, né? E tem aquele erro chamado erro improcedendo, né? Na forma de proceder, na forma de agir. Não é? Quando ocorre o erro improcedendo, o juiz e qualquer agente público com poder de decisão, ele é passível de civilmente ser responsabilizado, né? Não somente na esfera do direito civil, até na esfera do direito penal também, não é? A legislação, ela é um pouco dúbia com relação a isso aí, né? Precisa ser aperfeiçoada, como eu te disse, o Código Penal nosso, a legislação penal, processual penal é da década de 40, precisa ser aperfeiçoada. Essa ideia mesmo da lei de abuso de autoridade, a ideia, na essência, não é ruim, tá certo? Mas o momento político de que isso aí surgiu é que é muito delicado, né? Que dá a entender que existe segunda, terceiras, quartas intenções por trás disso aí, não é? Que há necessidade de se aprovar uma legislação, não é? Que possa delimitar exatamente a responsabilidade de cada um e que seja ele juiz, membro do Ministério Público, defensor público, procurador do Estado, procurador da República, que ele possa ser responsabilizado, né, pelos excessos que ele cometer e que essa legislação seja mais clara, porque hoje é muito difícil você punir, não é? É muito difícil haver essa punição. Nós temos um caso clássico, não sei se os senhores estão lembrados, daquele procurador da República que andava num fusquinha lá em Brasília, Francisco, não sei das quantas, não é? Ele, o que é que ele fazia? Ele plantava a notícia no jornal, na mídia e tal, e depois ele pegava aquela notícia e utilizava ela para instaurar uma ação civil pública, para instaurar um inquérito policial, para investigar aquele fato que ele mesmo plantava. Depois foi descoberto que ele era useiro e vezeiro de fazer, se eu não me engano, ele chegou a perder o cargo, né? Num processo administrativo disciplinar, ele foi colocado para fora, ele era procurador da República. E antes disso, por isso aí ele foi provado herói, né? que ele fazia isso aí, não é? No processo, e ele foi exonerado, se foi aposentado compulsoriamente, alguma coisa desse tipo, com ele. Quer dizer, é um exemplo clássico do que aconteceu, mas é muito difícil, como do jeito que a legislação está hoje, ela é muito imperfeita para ela, digamos assim, detectar esse tipo de conduta e punir esse tipo de conduta. O senhor acha que essa proposta da lei... Você acha que essa proposta da lei de abuso de autoridade é, de alguma forma, para tentar barrar algumas ações relativas à Operação Lava Jato, por exemplo? Olha, essa proposta de projeto de lei é de 2009, não é? Nem se falava em Lava Jato ainda, né? A Lava Jato veio depois. Mas só vem a calhar trazer a tona hoje. A forma como, a velocidade com que eles estão desarquivando isso aí, e estão querendo aprovar em regime de urgência e tal, dá a entender que existem intenções muito pouco republicanas por trás disso aí.
A Ana ia tocar no ponto Com de relação delação à premiada. eu queria que o senhor se aprofundasse um pouquinho a respeito disso. A gente está vendo uma enormidade de Virou um delações. fenômeno, né? Virou uma onda e todo dia a gente vê uma pessoa que está sendo investigada por, principalmente nessa questão de improbidade administrativa, né, danos ao erário público, e ela pega nessa questão da delação para tentar se safar e beneficiar e não ser condenada, não ser sair desse processo ou dessa acusação. Como é que o senhor avalia? Em Mato Grosso a gente tem recentemente, no caso da SEDUC, por exemplo, da fraude em licitações da Secretaria de Educação, os empresários fazendo delação para tentar se resguardar, enfim. E hoje o ex-secretário até foi preso nessa semana por conta disso, né? Fizeram delação e colocaram ele como mentor de toda a fraude existente ali, do esquema de corrupção existente na secretaria. Como é que o senhor avalia essa questão da delação? O senhor acha que também é preocupante esse recurso aí jurídico para que muita gente, muito culpado, está sendo beneficiado? E aí, eu até lembro do caso do Júnior Mendonça, que na Ararate, eu acho que uma honra, se eu estiver equivocada. Eu quero até completar a sua pergunta. Ele fez a delação, né, entregou todo o esquema de corrupção que existia. E foi passear um mês depois ele estava em Dubai e estava nas redes sociais ainda mostrando que ele estava lá na praia. Enfim, é um absurdo isso. É um tapa na cara da sociedade. Ana, né? deixa eu completar. Doutora Arimateia, com relação à delação premiada, eu quero saber objetivamente do senhor, que é um craque no assunto, duas questões. Primeiro, o sujeito vai fazer uma delação premiada no Ministério Público. O que tecnicamente, na prática, diferencia um sujeito que quer escapar de uma prisão com um delator com substância, um delator com informações? Quais são os tipos de prova que o juiz pode dizer, não, eu não vou homologar, porque isso aqui não tem prova suficiente? E essa outra pergunta, pode o juiz interferir na relação bilateral entre colaborador e Ministério Público, nesse contrato? Pode o juiz, sem razão alguma, deshomologar uma delação premiada? Fizeram um acordo, está homologado, o juiz fala, não, parece-me que a situação jurídica mudou, deshomologo. Na prática, doutor, qual é a diferença entre o sujeito que quer sair da cadeia e o sujeito que realmente quer contribuir com o judiciário? Veja só, a delação premiada, ela existe desde 1990, né, com a lei. Quem primeiro fez uma referência expressa, inclusive com o tipo de premiação, a redução de pena, foi a Lei 8.072, a chamada Lei dos Crimes Hediondos. E naquela época não havia uma disciplina assim, o que é delação, como que se deve processar a delação, se ela deve ser homologada ou não deve ser homologada, em que momento o juiz deve aplicar esse benefício, se seja um benefício dando a liberdade imediata para o delator, ou somente na sentença, diminuindo a pena. No início não existia isso aí. Essa disciplina mais detalhada, ela surgiu com essa lei das organizações criminosas, né? Uma lei relativamente recente, que ela desceu mais a detalhes do que seria essa colaboração premiada. 3, 4 anos. Acho que 3, 4 anos essa lei. 10.800. Inclusive, quando eu saí, em 2012, da Vara Crime Organizada, ela não estava em vigor ainda essa lei. Né? Então, é uma lei que tem menos de 4 anos. Vai fazer bem 4 nova, anos em agosto, que eu saí de lá, ela tem menos de 4 anos. É uma lei bem recente. E a delação, como ela está desenhada nessa nova lei, é um instituto relativamente recente no direito processual penal. Certo? E, assim, de forma definitiva, nós não temos ainda uma jurisprudência firmada no STJ, no próprio Supremo, do que é esse instituto da delação, do ponto de vista do resultado final dele, na sentença, no resultado para o delator. O que nós temos é o quê? São benefícios de natureza processual, de imediato, a soltura,
as medidas cautelares, o uso de tornozeleira, prisão domiciliar para o delator, que essa lei prevê no primeiro momento, né? Essa lei atual, ela prevê inclusive o perdão judicial, o delator ele pode deixar de ser denunciado, não é? Não, quando eu trabalhei com o Instituto da Delação, não existia isso aí, era só uma causa de diminuição de pena. Ganhava um certo benefício só. Em razão da intensidade, da amplitude do benefício, quem opera com isso aí, seja o juiz, o promotor de justiça, o próprio advogado, ele tem que ter muito cuidado, não é? Porque a tentação é muito grande do delator ele se tornar um grande mentiroso. Não está havendo um certo abuso com relação ao uso da delação, doutora Arimatea? Aumentar um conto ou diminuir um conto no rosário, entendeu? Para obter o benefício ou para iludir o próprio membro do Ministério Público de que ele teria uma boa história para contar. Não é uma história interessante. Existe uma pressão também para que se faça a delação, para que se pegue outros agentes envolvidos num determinado esquema? Pressão, talvez a pressão seja mais de natureza do benefício, a amplitude do benefício que a delação está prevendo hoje, né? Até o perdão judicial, você pode até deixar de ser processado. Pode ter o perdão total, entendeu? E enquanto que a delação, o desenho anterior da delação era só uma diminuição de pena, quer dizer, não era tão atrativo assim. Não é? Hoje ela é super atrativo, quer dizer, é a opção entre ficar preso 40 anos ou sair impune. A sua opinião sobre delação preso. Você acha que a lei precisa mudar? Olha, não existe, não pode ser feita delação presa, porque se pressupõe que o sujeito preso... Está querendo sair. E André, está em outra condição até psicológica. Está abalado. Qual a sua opinião com relação à delação de pessoas que estão presas? Essas questões, né, são questões novas. Eu confesso que eu não trabalhei com essa delação, com esse novo desenho que ela teve dessa lei das organizações criminosas, não é? Mas, fazendo uma análise, digamos assim, até do ponto de vista humanístico, não é? A fragilidade de quem está preso é bem maior do que quem está solto, né? Quem responde um processo em liberdade, não é? Ele tem mais, digamos assim, mais independência de natureza psicológica e até a pressão da família é menor, a pressão dos entes queridos para que ele faça ou deixe de fazer aquela delação. Obviamente, nós não podemos negar isso aí, né? Isso é um fato óbvio, ululante, como dizia o Stanislau Ponte Preta, né? Óbvio, entendeu? Ululante. O nosso saudoso Stanislau Sérgio Ponte Preta, Ponte, é óbvio, é ululante. Ululante. Né? Entendeu? De que a fragilidade psicológica, a fragilidade material do cidadão que está preso é muito maior do que quem está respondendo o processo em liberdade. Não é? Agora, será que isso aí interferiria no resultado final da delação? Não é? Talvez a delação de quem está solto, ela tem até um peso maior, uma confiabilidade maior do que quem está preso. Não é? Porque quem está preso vai sofrer aquela pressão da família, ele pode adoçar a pílula, né? Aumentar a história, contar mais do que o que efetivamente ele sabe, não é? Para obter o benefício e para sair da prisão. Não é? Enquanto que uma delação feita por uma pessoa que está respondendo um processo de liberdade é uma coisa, digamos assim, mais equilibrada, mais pensada, não é? Que pode ser recebida com menos reservas por quem vai julgar o processo, por quem vai apresentar uma ação penal, o Ministério Público vai apresentar uma ação penal com mais, digamos assim, com mais substrato probatório, até de convencimento íntimo do promotor, não é? Partindo de uma delação feita por alguém que está solto, com certeza isso aí é muito mais intenso do que a delação por quem está preso. Mas, do ponto de vista instrumental, por que foi criado o Instituto? Não é? Porque esse tipo de crime, o crime chamado crime do colarinho branco, e o crime envolvendo organizações criminosas, são crimes muito difíceis de investigar. Não é fácil de investigar isso aí. Depende muito de delação. Nenhum gestor público pratica corrupção ativa ou passiva
Por escritura pública. Exato. Ele vai em praça pública e declara que vai fraudar aquela licitação. Ninguém faz isso. Os meios investigativos dependem de alguém delatar. São crimes difíceis, por quê? Porque o agente público tem o interesse de que isso não venha à tona. O beneficiário daquele desvio de conduta, do esquema, que seja, também não quer que isso venha a público. Quer dizer, existe uma espécie de um silêncio ali, um omertá, né, da máfia, né, um silêncio, uma lei de silêncio ali entre quem pratica o crime de colarinho branco e o beneficiário daquele crime, e que isso aí é muito difícil de ser rompido. É uma coisa que eu trabalhei com esse tipo de processo e eu sei que é uma prova muito difícil para a acusação fazer, né? Não é? E a delação, ela contribui com isso aí. Certo? Ela dá o fio da meada para os meios investigativos. Isso é um instrumento a mais, uma ferramenta a mais para romper esse pacto de silêncio entre os criminosos do colarinho branco, não é? Mas é uma coisa, é uma opção da República, né? A República quer, o sistema republicano, nós como cidadãos, nós queremos pagar esse preço de ter uma delação que pode ser colocada em dúvida em razão da fragilidade momentânea do delator, ou nós não queremos pagar esse preço. É uma opção do legislador, não é? E que já tem projeto de lei, eu acho, talvez vedando, disciplinando com mais detalhes ainda o Instituto da Delação, inclusive vedando a possibilidade da delação ser feita enquanto o cidadão estiver sob prisão preventiva. Doutor, nós estamos se esgotando, mas eu tenho que tocar em 2 pontos polêmicos aqui ainda. Um deles é a prisão em segunda instância. O novo entendimento do STF prevê que o condenado em segunda instância tenha que ser preso, não necessariamente tendo que se esgotar os recursos. O que é que o senhor pensa disso? O que é que eu penso? Qual que é a sua posição em relação a isso? Essa mudança, essa guinada que o Supremo Tribunal Federal deu... É uma forma de acelerar a justiça, acabar com essa morosidade? Eu diria que é uma consequência daquilo que nós conversamos no início, né? Esse peso da mídia sobre a decisão do juiz, né? Sobre a decisão do desembargador, a decisão do ministro do Tribunal Superior, não é? Eu diria que o Supremo, ele decidiu dessa forma, meio que por violenta emoção, logo após a provocação justa, eu não diria que é uma provocação injusta, uma provocação justa da sociedade através da mídia, dos meios de comunicação de massa de uma forma geral, não é? Eu acredito que essa decisão do Supremo pode, em breve, ela ser revista. Por quê? Porque é aquilo que nós estávamos conversando, é o tal do princípio da presunção de inocência, né? A condenação antecipada. Se depois o cidadão for absolvido, quem que vai pagar por aquele tempo de cadeia, né? Aquele tempo de prisão que ele cumpriu? Não é? Existe um percentual muito pequeno de sentenças criminais confirmadas pelos tribunais de segundo grau e que depois elas são reformadas pelos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça ou Supremo. O percentual é baixo, entendeu? Assim como é baixo o percentual dos processos criminais que vai aos tribunais superiores, mas pode acontecer. E se acontecer, quem que vai reparar esse dano, né? É uma coisa que a própria sociedade que vai pagar esse preço, não é? E se a sociedade está disposta a pagar o preço, então vamos pagar, não é? Mas que vai ter um preço, vai. O outro ponto polêmico é um projeto do então senador Blairo Maggi de 2015, o projeto 233 do ano de 2015, que prevê um certo controle judicial sobre inquérito civil. O Ministério Público é totalmente contra isso. Qual é o seu pensamento sobre esse projeto? Eu já andei escrevendo alguma coisa a respeito disso aí, né? E eu respeito o ponto de vista do Ministério Público, entendeu? Eles têm as razões deles são juridicamente bem fundamentadas, e do ponto de vista da burocracia, da demora, da interferência judicial no inquérito civil, vai tornar o inquérito mais moroso, vai burocratizar ainda mais o inquérito civil público, mas eu acredito que há necessidade sim de se disciplinar melhor a instauração e a tramitação do inquérito civil público. Por quê? Porque nós precisamos de transparência em tudo que nós fazemos, não é? Como cidadãos, como gestores públicos, agentes políticos, como magistrado,
nós temos que ter transparência em tudo que nós fazemos. Certo? Mas o senhor a partir chamou do momento em que eu me recuso a dar transparência àquilo que eu estou fazendo, a sociedade passa a desconfiar de mim. Por que é que o senhor não está querendo nos divulgar aquilo que o senhor está fazendo? Não é? O que é que o senhor está fazendo de errado? O que é que você está fazendo de errado? A pergunta é essa, não é? Eu tenho aqui na minha pauta que o senhor escreveu que o argumento do Ministério Público é simplório. Por que o senhor acha simplório? Porque ele não analisa num primeiro momento todas as questões que hoje diz respeito ao inquérito civil público. O inquérito civil público hoje ele assumiu uma relevância muito grande, não somente para o Ministério Público, para toda a sociedade, tá certo? Para o serviço público, o gestor público de uma forma geral, para o cidadão de uma forma geral, o inquérito civil público hoje é uma ferramenta que precisa ser melhor disciplinada. Por quê? Porque ele hoje tem uma repercussão muito mais intensa do que ele tinha quando ele foi criado através da lei de improbidade administrativa, né? Na década de, se eu não me engano, década de 80, entendeu? Quer dizer, hoje a repercussão do inquérito civil público para a sociedade em geral é muito mais intensa, muito mais forte. E isso aí tem que se reverter em mais transparência, em mais controle da sociedade. Como que a sociedade controla isso aí? Através da imprensa e através do próprio Poder Judiciário, quando provocado por os agentes que, em regra, provocam o Judiciário a agir. A advocacia, o Ministério Público, a Defensoria, as Procuradorias, são os agentes que provocam do sistema judiciário, que provocam a ação do Judiciário. Tá certo? E o inquérito civil público, em razão disso aí, ele precisa ser melhor disciplinado, precisa ser mais transparente, precisa ter parâmetros e precisa ter prazo, principalmente, não é? Tudo tem que ter prazo. O inquérito civil público ele não pode ser um instrumento digamos assim, de vaidade. De jogo político. Também. Não pode ser utilizado como instrumento no jogo político. Ele tem que ser um instrumento jurídico, ele foi criado para ser um instrumento jurídico, um instrumento poderoso, um instrumento extremamente bom para a sociedade, bom para todos nós enquanto cidadão, o inquérito civil público, não é? Mas ele precisa ter regras claras, precisa ter transparência, como a atividade do juiz. Hoje todo mundo fiscaliza o juiz. Não é? Por quê? Porque todo processo tem duas partes e o juiz ele está ali somente presidindo aquele processo. Na verdade, os principais atores do processo são as partes. O juiz é somente, digamos assim, um catalisador da vontade das partes no processo. O senhor tocou no ponto importante, todo mundo fiscaliza o juiz, mas quem fiscaliza o Ministério Público, doutor Mão? Quem fiscaliza o fiscal? André, quem fiscaliza o fiscal, exatamente. Eu queria fazer uma última pergunta para o doutor Pode fazer, doutor, nós temos aí mais 2 minutos. Rapidamente, o judiciário carece de juízes. O senhor presidente da AMAN sabe bem disso. Precisamos de mais juízes. Nós temos deficiências seríssimas nas varas, o senhor sabe disso também. É preciso uma burocracia mais preparada, tudo mais preparado para um judiciário, uma prestação jurisdicional de mais qualidade. Eu quero lhe perguntar o seguinte: o judiciário, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça devolveu no ano passado 20 ou 30 milhões para o governo do estado de Mato Grosso. Será que não fez falta esse dinheiro, doutor Arimateia? Na época, se eu não me engano, eu escrevi alguma coisa também a respeito. Escreve algo a respeito. E eu até defendi o ato do presidente do tribunal. Por quê? Porque dizia respeito a uma destinação específica, que é a carência que o Estado todo tem daqueles estabelecimentos socioeducativos para internação de menores infratores. Hoje nós temos um problema seríssimo no Mato Grosso e no Brasil inteiro, não é? Além de ser insuficiente o que nós temos, são mal aparelhados, não atendem a necessidade. E construíram esse dinheiro? E esse dinheiro, eu posso dizer agora, depois foi formado um processo administrativo e acabou nem indo. Esses 20 milhões acabou nem indo para o Executivo. Nem saindo do orçamento judiciário e indo para o Executivo em razão de burocracias outras lá do nosso sistema burocrático. Esse dinheiro acabou nem indo, eu posso dizer isso aí em primeira mão. Esses 20 milhões não saiu do Judiciário para o Executivo. Depois essa decisão foi revista, não é, em razão de burocracias, questões de rubrica orçamentária, financeira, coisas que dizem respeito ao direito financeiro. E esse dinheiro acabou não indo para o Executivo. Tá bom.
Satisfeito, doutor Mauro? Olha, eu estou satisfeito de ter sido convidado, é uma Uma honra. aula, né? Uma dos dois, honra, inclusive. uma honra participar desse. Obrigado, é uma honra tê-la aqui, como sempre. Ana Carla, satisfeita? Mais Super. alguma Uma coisa? aula, pra- né, que eu tive mais aqui. alguma colocação que a senhora Não, queira tá fazer? ótimo. Não, Só Ana Carla? agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado de dois mestres. Eu que agradeço vocês. Além de você, claro. Ah, tá bom, obrigado pela parte que me toca. Você vai cair, Ana Carla. Doutora Arimateia, algo que não tenhamos tocado que o senhor queira esclarecer ainda, fique à vontade. Até já falei até demais. Já falou demais. Agradeço o André, agradeço a Ana Carla, o doutor Maon. Estávamos juntos aqui, discutimos assuntos da maior relevância para o judiciário, para a sociedade em geral, questões que interessam ao cidadão e que precisam interessar ao cidadão para que nós possamos evoluir para melhor, né? Mudar para melhor. E talvez esse seja um grande problema na nossa República Federativa do Brasil. Às vezes a gente muda para pior. Não é? Nós precisamos trazer o cidadão para esse debate para que, através da consciência política, a consciência da cidadania, da ética, o cidadão possa nos auxiliar a fazer esse país mudar, mas sempre mudar para melhor. Nunca mudar por mudar, né? Isso. Como acontece sempre. Doutora Arimateia, a gente costuma entregar brindes aqui para os nossos entrevistados. Primeiramente, eu quero entregar para o senhor, acho que o senhor não tem ainda, que é a caneca aqui do nosso programa. Aqui, o doutor Arimateia. E eu descobri que o senhor é torcedor do misto. Né? E a Tubarão Esportes, que é a nossa parceira, mandou um presente para o senhor, que é a camisa do Misto Esporte Clube. Deixa eu abrir aqui para o senhor ver. Vou mostrar aqui, né? A camisa bonita do Misto. Né? Parece o Vasco da Gama, O né? defeito doutor? do Arimateia E provavelmente seja isso. personalizada para o senhor. Até, olha aí. Aqui, torcedor mistense, com camisa personalizada, um presente da Tubarão Esportes e aqui do programa Conexão Poder para o senhor. Homenagem ao misto também. Homenagem ao misto. Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado. Olha, tem presente também para Ana Carla e tem presente para o Até que doutor enfim, né? Maon. Depois de tantos anos, Ana como sua Carla. parceira, eu vou ganhar um presente? Também vai ganhar a caneca. Ah, E a Ana Carla, olha só, ela é torcedora do Dom Bosco. Dom Bosco. Então tá aqui também uma camisa Ai, do Dom obrigada. Bosco, personalizada para obrigada. você. Doutor Maon, Presentão. mesmo presente para o senhor também. O doutor Maon também é torcedor do Dom Bosco. Do Dom Ah, Bosco. é? Tá aí a Olha sua só. camisa personalizada. Tudo bem. 2-1 pro Vamos Dom torcer. Bosco em cima do misto hoje, hein, doutor? Eu vou desempatar, eu também sou misto. Pronto, 2-2. Ah, é? Você é Tá misto? bom. Você não é Tá operário? bom. Não sou. Você já mudou por causa do doutor Arimateia? Ah, É só para desempatar. ah, olha aí. Gente, brigadíssimo pela sua audiência. Doutora Arimateia, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. O senhor tenha uma ótima noite, Eu que agradeço. uma ótima semana. E daqui nós vamos lá para o Getúlio Grilo terminar a noite na conta do doutor Maon. Não, eu não. Certo, doutor? Eu não. Me tire fora dessa. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Até domingo que vem. Um abraço. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Tubarão Esportes. A força do esporte.